Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a profissão do administrador de empresas. E para isso conversaremos com José Arnaldo Fabra, formado em Administração de Empresas pela PUC, que tem MBA em Marketing e MBA em Branding, com experiência nas áreas comercial, administrativa, marketing e comunicação. Já atuou em várias empresas. É atualmente consultor de marketing, associado na Great Group e sócio na Exister e na MDP. E o Arnaldo José Arnaldo José França Mazei Nogueira, formado em Administração de Empresas pela FAP, mestre em Ciência Política e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. É professor da PUC e da USP. É coordenador do curso de Administração na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Beleza. Eu agradeço a presença de vocês e poderíamos começar com uma piada, com um caso que relaciona a administração de empresas e a vida. E um pastor de ovelhas sentado lá com seu rebanho, de repente aparece lá uma SUV, não vou fazer propaganda de ninguém aqui, uma SUV, desce um cidadão todo bem vestido, roupa de grife, abre um celular por satélite, um notebook, e fala assim, bom dia, se eu descobrir quantas ovelhas você tem aqui, eu posso ficar com uma? Olhou, o caboclo olhou, falei, pode. Foi lá, satélite, gel, não sei o que, faz, né? O senhor tem 68 ovelhas. Muito bem, pode escolher uma, mas espera aí, antes de você escolher uma, se eu descobrir sua profissão, você me devolve ovelha? Sim, devolvo. Você só pode ser administrador. Como você sabe? Você veio aqui sem eu pedir, deu palpite no meu negócio e quer levar meu dinheiro. Fazendo um breve comentário, né? Na verdade, o grande desafio do administrador não é ser um ingerente, né? Tá certo? Então, o grande sonho do administrador é ser gerente de alguma coisa, mas tem que tomar um cuidado enorme em não ser ingerente e destruir exatamente o trabalho que é realizado, né? Pelas equipes e pelos grupos de trabalho e assim por diante, né? Eu tenho um caso engraçado. Na verdade, que foi muito desafiante. Além de administrador, eu sou músico também, né? Sempre tive um trabalho de música, né? De compositor na música instrumental brasileira. E aí eu resolvi, então, reunir toda essa experiência, que era de alguns anos, não vou falar aqui, e gravar um CD. E aí comecei a montar toda a estrutura para gravar este CD de uma forma profissional. Que era, evidentemente, levava o meu nome, Sopro da Corda, Arnaldo França, né? E com essa experiência, desde a montagem da equipe, chamar os profissionais, as competências, porque tinha sopros, cordas, percussão, etc., né? Ou seja, na imagem de um trabalho quase que sinfônico, de um pequeno concerto, uma pequena orquestra, é que a gente começa a perceber a relevância desta coisa de escolher as pessoas, de escolher as habilidades, as competências, etc., para que o trabalho saia em harmonia no seu final, né? Então, essa experiência do CD Sopro da Corda me despertou para a ideia de que, gostemos ou não, a administração está em tudo, né? Ela se insere em todas as profissões, em todas as áreas, ela tem uma dimensão interdisciplinar. Qualquer profissional que queira desenvolver alguma coisa a mais no mercado de trabalho vai se dar com os desafios, vai se deparar com os desafios da organização, da administração, de gerir recursos, pessoas, etc. E aí, evidentemente, não é mole. Então, quando eu concluí o CD, eu tive uma sensação muito boa, que muitas vezes o administrador não tem, que era a ideia de participar do trabalho desde o seu início até o seu processo final, sem dividi-lo, sem fragmentá-lo, então em busca, vamos dizer assim, da realização de um sonho, da realização de um projeto, sem fragmentá-lo ao meio. Aí que eu comecei a pensar que a gente precisaria pensar a formação do administrador de uma maneira diferente, em busca de um novo paradigma no sentido de ele ser o articulador de um processo onde todos cresçam também, né?
Posso pegar um gancho? Pode pegar um gancho. Que uma coisa que eu tinha pensado, né? Assim, hoje a gente está... A ideia é a gente conversar com quem tem 17, 18, 19, enfim, tentando entrar num curso, escolher um curso. E eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que a administração, alguém deveria botar uma estátua no lugar de maior circulação, porque exatamente o que você está falando. O administrador, né, e eu estava conversando, tive a oportunidade agora de conversar com um engenheiro químico, o administrador é um cara que, para mim, tem que ser definido como a profissão, como adaptabilidade. A gente está num mundo dinâmico, a informação cresce exponencialmente, enfim, se exige cada vez mais do profissional uma versatilidade. E a hora que você pega o currículo do administrador, o currículo acadêmico, ele tem exatamente tudo isso. Porque você tem na graduação um pouco disso, um pouco daquilo outro, enfim, você consegue olhar um projeto, por exemplo, de música, né, como o Arnaldo estava se referindo, e diz, peraí, eu preciso músicos para isso, músicos para aquilo, preciso de engenheiro do som, enfim, eu preciso de uma série de profissionais com uma série de qualidades, ou especificidades, né, como se gosta de dizer hoje, e aí você fala assim, peraí, na faculdade eu tive a oportunidade de ver um pouco de cada coisa, então você consegue olhar uma situação... Exatamente. E ainda mais hoje que você tem muita situação de crise, né, eu estou na crise, né, tem que gerenciar a crise, isso você ouve bastante. Um profissional de administração, como viu tudo isso na faculdade, mesmo que superficialmente, ele ouviu falar. Então, e aí você tem essa, só para finalizar, então você tem essa adaptabilidade que deveria merecer uma estátua. Então, a gente, eu como orientador, percebo que a administração sempre tem um atrativo especial, né? Mas não fica claro o que ele faz. Quando você pergunta para o jovem o que ele faz, ele sai com questões genéricas. Eu organizo uma empresa e já vem relacionado, e eu sou uma pessoa organizada. Então, posso ser administrador. E não há muita clareza. De fato, a gente observou que em 2011, o último dado que a gente obteve, era um curso que atraía o maior número de estudantes universitários. São 705... Era não, continua sendo. 705 mil universitários do Brasil na área de administração. Exatamente. Né? De fato, o que ele faz? Eu preciso ser organizado para ser administrador? É uma competência necessária? Eu não vejo como uma competência necessária, eu acho que é uma competência que ajuda. Mas eu acredito, né? Então vou fazer abrir outra janela aqui, porque acho que isso só vale a pena assim. A gente vive hoje um país que está em construção, que está em crescimento, que tem uma faixa média, uma faixa etária ainda baixa. A gente vai ser um país mais velho, 2040, 2050, mostram as estatísticas. Sim. O administrador, ser organizado, na minha opinião, é uma coisa que ajuda. Agora, o administrador tem uma visão ampla da situação, seja ela qual for. E eu acho que isso ajuda bastante. No meu modo de ver, como inclusive preocupado com isso, principalmente quando o jovem pergunta, vou escolher essa profissão, o que eu vou fazer? Confesso para você que muita gente não pensa, né, do desafio que é essa profissão e essa carreira. Por quê? Em primeiro lugar, ele vai ser uma pessoa ligada na organização no seu conjunto. O administrador de um bem ou de um setor ou de um segmento, ele apenas vê um lado muito restrito da profissão. O Zé tem razão. Na verdade, considerando uma pirâmide organizacional, desde as funções operacionais, técnicas, até as funções intermediárias e as funções de direção, a cada momento desses são momentos também do trabalho do administrador. É isso que a gente tem que desmistificar. O administrador, ele pode, ao procurar a profissão, nunca exercer o trabalho de direção ou de gerenciamento. Ele pode ficar no trabalho técnico operacional, isso é uma faceta. Agora, quando ele assume coordenação, grupos, etc., né, unidades na organização, aí os desafios começam a mudar de patamar. Por quê? Ele não é mais um realizador de tarefa, ele é um articulador para que as tarefas se realizem. Quer dizer, seria um facilitador. Exatamente, é um facilitador. Por isso facilitador. que esse papel, e quando então ele assume um cargo de direção,
né? E isso é uma possibilidade, aí ele tem que pensar no conjunto desses facilitadores, no conjunto do pessoal operacional, numa visão mais de médio e longo prazo, estratégica, no sentido de conduzir a organização a resultados favoráveis a quem investe, evidentemente, mas resultados favoráveis a quem nela trabalha também. Essa eu acho que é uma questão importante, porque os materiais que falam sobre administrador falam nos cargos de gerência e direção. Quer dizer, sim, você vai ser um gerente, você vai administrar recursos humanos e materiais em prol de objetivos e metas. Exato. E nós temos a seguinte situação, 750 mil pessoas estudando administração e segundo dados do CAGED, que faz a relação de emprego e desemprego, nos últimos 6 meses foram criados 14.500, mais ou menos, empregos nessa área, que é um número muito grande, um número muito bom comparado com as outras funções. Mas aí é uma distância relativamente grande. De 700 para 14. De 700 mil para 14. Quer dizer, Exatamente. E se diz que é uma profissão ampla, com bom mercado. O que essas pessoas estão fazendo? Esses outros que não conseguem essas funções. Outra coisa que eu acho interessante a gente colocar, dada essa característica de um país jovem ainda, o que eu vejo muito são os empreendedores. Eu não quero ter chefe, eu quero ser dono do meu nariz. Em algum momento, todos nós falamos isso. Essa geração que não está encontrando essa colocação que você está falando, o que eu vejo é isso. Vocês estão empreendendo. Eu exerço um trabalho de consultor e o que eu vejo hoje uma boa parte dos meus clientes são pequenas e médias empresas. 2, 3 funcionários, o cara começou sozinho, agora cresceu, está precisando de uma ajuda. Você precisa estruturar aqui, precisa virar uma empresa. Então você vai lá, conversa de métricas, bota lá os KPIs do negócio dele, fala um pouco de recursos humanos, que tipo de profissional pode te ajudar, desenha processo, né? Enfim. Eu vejo muito empreendedor. Isso é interessante. Voltando àquele casinho que eu comecei, quando eu percebi que eu estava diante do desafio de realizar um trabalho artístico, acho que são várias esferas que aparecem ao mesmo tempo, e hoje essas questões do empreendedorismo, chamado empowerment também, né? Assim como as funções de administração, estão muito mixadas. Quer dizer, o empreendedor não é só aquele que cria novas empresas, novos negócios, novas ideias e faz realizar os seus sonhos. Mas o empreendedor está dentro das organizações também. Sim. Esse é um outro lado da moeda. E na hora que você olha para os jovens, a tua pergunta é fundamental. Quando o jovem vai fazer administração, o que ele acha que ele vai descobrir? Uma das possibilidades é querer montar o seu negócio próprio, querer montar a sua organização, ou seja, ser um empreendedor. Agora, a gente precisa perguntar se os cursos estão preparados para essa expectativa. Na sua grande maioria, o camarada procura uma formação generalista, mais ou menos na linha do que o Zé estava falando. Eu não sei o que eu vou fazer, então eu faço uma coisa que me abram portas. Um leque de opções aí. E a outra ideia é a inserção rápida no mercado de trabalho, que é um certo pragmatismo, um imediatismo, que faz com que muitas vezes o jovem possa ficar muito decepcionado com a própria profissão. Porque este imediatismo, sem pensar estrategicamente, sem pensar um pouco no seu projeto de vida, pode levar ele a uma certa decepção no dia a dia das organizações. O trabalho administrativo, quer dizer, exatamente. O pessoal que leva o dia a dia ele é penoso, burocrático, exatamente. Penoso, e não há decisões. Eu digo que até no início, o administrador é um construtor de burocracias e hoje ele é um reestruturador de burocracias. Não entender isso é não entender nada do trabalho do administrador. Sim, porque os cursos de administração, o início dele, eles foram pensados para formar os executivos das empresas que estavam se instalando na década de 50 e 60. Exatamente. As grandes empresas. Ele não falava nada em pequena empresa, ele não tinha espaço. E aí você tem um agravante, né? Com a geração Y, que é aquele imediatismo, que é aquele pessoal que acha que hoje ele começa a trabalhar numa empresa e daqui meia hora ele vai ser vice-presidente sênior. Então é complicado, porque você começa a juntar essas coisas. Então isso também, na minha visão, serve para quê? Por que eu vou trabalhar para o Arnaldo se eu
posso fazer o meu negócio sozinho. Então ele pega uma ideia que ele tem e vai em frente. E agora, o que eu faço? Vou atrás de um administrador. Mas esse imediatismo, junto a essa visão que você está falando da década de 50 e 60, de você formar um administrador que vai liderar, ou que vai ser o número um da empresa, né? O número um da empresa lá, ele simplesmente junta Lé com Cré e fala assim, eu vou fazer a minha empresa para mim. E o Zé tem razão um pouco. Na verdade, se você olhar do ponto de vista da formação do jovem, por exemplo, a PUC, o curso de administração da PUC percebeu esses desafios há muito tempo atrás. Então começou a inserir disciplinas dentro da formação que era voltado para o empreendedorismo, para a gestão de pequena e média empresa. Eu mesmo fui professor para terceiro setor. Quer dizer, hoje se você pegar o nosso currículo, o aluno tem a possibilidade de conhecer as áreas funcionais, onde ele pode obter uma certa especialização, mas ele pode conhecer o mundo das organizações. Porque isso é um outro olhar que a gente tem procurado desenvolver. O administrador não é só administrador de empresas, ele é administrador de organizações. O objeto dele é a organização, ele tem que saber desde avaliar, diagnosticar e resolver problemas em organizações sociais, públicas e organizações privadas também. Então a gente procura abrir um pouco esse escopo e realmente, do ponto de vista das profissões, não é à toa que ela lidera a atração dos jovens. Porque às vezes na indefinição, até a própria família fala, olha, escolhe alguma coisa que te abra as portas. Você não sabe o que fazer, vai fazer administração. Exatamente. Não, até hoje ela é conhecida Isso gera como uma profissão indecisa. Não sabe o que vai fazer, a administração é um grupo muito heterogêneo e muitas vezes diverso, que até entender o papel mesmo, né, daquilo que você está formando, o que eu estou fazendo aqui, demora um tempo. Porque o desafio do administrador como tal começa à medida que ele coordena, articula, organiza, onde ele tem aquelas funções que a equipe está olhando para ele e pergunta, bom, para onde nós vamos? Qual a diferença do trabalho do administrador, do engenheiro de produção? Hoje nós temos jovens que falam, eu quero ser administrador, eu não quero ser engenheiro, mas ele tem uma noção, ele me ouviu falar que para ser um bom administrador é melhor fazer engenharia de produção. Posso contar um casinho, Zé? Depois você comenta? Eu tenho uma metáfora, que é a metáfora do guarda-chuva, né? Para responder essa pergunta. Né? E isso também vai, inclusive, questionar até as áreas de especialização. O administrador é aquele que abre o guarda-chuva. Obviamente, o guarda-chuva sem as varetas, ele te molha, né? Então, veja, o administrador, plenamente falando, ele é aquele que vai cuidar do guarda-chuva. O engenheiro de produção, o engenheiro elétrico, etc., que depois vai para, geralmente, áreas financeiras na organização, ele é uma das varas, ele é uma das varetas. Então, na verdade, o administrador não pode se ver ameaçado com estes especialistas. Isso ocorre na área de finanças, marketing aqui, que é do Zé, etc. O administrador ele vai ter uma visão de conjunto dessas áreas. Então, a diferença é exatamente a diferença entre a concepção técnica, a abordagem técnica, o conhecimento de determinadas áreas e o conhecimento do todo, do conjunto. O administrador é esse que vê para o conjunto. O engenheiro e os outros profissionais mais especialistas, eles vão ver determinados pedaços, né? Que são importantes porque senão o guarda-chuva não se sustenta. Perfeito. Então a grande capacidade e a diferença do administrador em relação a outras profissões é que ele, ao se qualificar, ao ter a competência de administrar, né, ele vai ter que administrar um conjunto de especialistas e que são competências que muitas vezes geram poder nas organizações e é muito difícil administrar. Falar o que depois disso? Então vamos pegar então. Eu acho bastante rico isso que a gente está trazendo aqui. Assim, a visão que eu tenho, eu não sou um professor, enfim, a minha visão é de trabalho, lógico, de dia a dia. É muito importante. E eu vejo isso, concordando com o Arnaldo, mas assim, o engenheiro de produção, ele tem vou voltar num termo, uma palavrinha lá do comecinho, especificidade. Né? E o administrador, normalmente é um generalista, que é o que a gente está falando, um pouco daqui, um pouco daqui. Eu tive a oportunidade, enquanto CLT,
Eu trabalhei em 8 segmentos de mercados diferentes. Em administração. Né? Com administração, marketing, comunicação, área comercial e tal. E é isso. Você pega lá determinadas pessoas e forma um grupo, né? Um grupo de trabalho, o seu grupo normal de trabalho, e você desenvolve aquilo. Então, uma das características, você perguntou se organizado era uma coisa importante. Eu acho que você precisa ter nato um senso de liderança. Porque estudar engenharia, estudar administração, contabilidade ou marketing, você desenvolve. Agora, o administrador, ele tem que ter um espírito de liderança. Ele tem que saber, olha, putz, agora eu posso apertar aqui um pouquinho no prazo, eu posso não sei o quê, e ele tem que usar essas variáveis de liderança, que são natas, para fazer um trabalho, botar lá todas as varetinhas do guarda-chuva que o Arnaldo se referiu, vou me apostar na metáfora, muito obrigado. Não posso deixar de fazer essa pergunta, porque a metáfora do guarda-chuva é boa. Que os jovens fazem. Você pergunta, o que você quer fazer? Administração e economia. É quase um nome só. Né? Boa pergunta. Qual é a diferença entre administração e economia? Economista é um cara, desculpa, você ia falar, eu te cortei. Comece. Economista é um cara que acha que tem uma bola de cristal, baseado no modelo que aconteceu, né? Ele tem todo um modelo estatístico, econômico, as teorias econômicas e tal. Ele estuda tudo isso muito bem, mas é aquilo que a gente fala, ele continua olhando para o espelho retrovisor. Quando ele olha para frente, se você acompanhar, eu vou aqui parafrasear um colunista da Folha de São Paulo, Alexandre Schwartzman, que é um economista, mestre, doutor em economia, assim, economista é a pior coisa que tem. Porque se você pegar 10 palpites que ele dá, 10 previsões que ele fez, 9 ele erra. Essa é boa, né? Não sou eu que estou falando, eu estou parafraseando um doutor em economia. Então, fazendo um comentário, na verdade, todas as faculdades de economia e administração e contabilidade têm esses cursos juntos. Sim. E que estão fragmentados em formação. Isso, em um certo sentido, representa os interesses corporativos das várias profissões, mas na verdade, uma bobagem. Porque o economista precisa da contabilidade, precisa da administração, principalmente quando ele tem em vista o ambiente micro. O economista pode assumir áreas de finanças, pode assumir a direção de empresas, pode abrir o seu negócio. O contador, apesar de ter uma parte da vareta, dependendo da situação, ele pode se deparar com desafios da administração. Então, na verdade, há esta fragmentação, o que leva a muita dúvida aos alunos e é uma coisa muito curiosa. Às vezes, o Zé tem razão, o aluno faz administração, ele tem sensação de que ele não sabe nada. É o contrário um pouco até do que ele estava dizendo. O economista já tem essa capacidade de prever alguma coisa, olhar o macro, entender os comportamentos dos agentes econômicos. Pesada. O contador sabe fazer as mutretas lá da contabilidade. E o administrador, por ser esse generalista, ele tem a sensação. Por isso que às vezes ele se agarra na vareta. Ele vai para o marketing achando que está conquistando o mundo. Não, ele está conquistando uma área. Ele vai para o RH, está conquistando uma área. Por quê? Porque isso são suportes técnicos que dão, vamos dizer assim, uma especificidade para a área de administração. Fazendo um levantamento nos conselhos federais e regionais de administração. O que é isso? Está definido... Só desculpa, é rápido. Conselho Regional de Administração serve para me mandar uma fatura do sindicato uma vez por ano. Tem uma o Conselho Federal, eu nem sei o que é. Mas tem uma lei que diz que só pode ser administrador quem fez faculdade de administração. Tudo bem. Né? Tá lá uma lei, né? Cara, não vai sobrar uma empresa em pé. Não sobra uma empresa em pé. E a gente vê na realidade médicos, se for fiscalizar. Administradores, pedagogos, administradores, enfim. Há um descompasso, então, dessa lei, que é uma lei federal, é uma lei registrada na Câmara Federal. Eu tenho um pouco de preocupação e serve com essa reserva de mercado corporativa, mesmo porque a administração é uma profissão aberta. Você falou mesmo.
Quando eu pego meus alunos de especialização, MBAs, eu sou professor de MBAs, etc., tanto na PUC como na FIA, quando eu pego alunos de pós-graduação, você olha, metade, 50% ou mais não é formado em administração. Mas exerce cargos Mas exerce administrativos. cargos. Então, essa reserva de mercado, ter que pagar o conselho para se realizar na profissão, assim como o debate sobre o jornalista, tem bons jornalistas que geralmente nem fizeram o curso de jornalismo, porque eu não sei se o curso de jornalismo desenvolve ou atrapalha, depende do profissional. Então eu também concordo um pouco com o Zé, eu acho que o conselho deveria ser um lugar de encontro de profissionais, muito mais aberto, espontâneo, etc., e não começar a arbitrariamente cobrar anuidade e exigir do administrador carteirinha para exercer a profissão. Isso é uma reserva de mercado que não tem o menor sentido no meu modo de ver, porque você tem bons administradores filósofos, músicos, o regente de uma orquestra é um bom administrador. Eu vou fazer um paralelo super rápido. Eu vejo muito mais por aí, entendeu? Eu vou fazer um paralelo super rápido. O Gustavo Borges, não precisa dizer por quem exemplo, ele desenvolveu uma metodologia de natação. Alguém vai deixar de falar para ele que ele não sabe nadar porque ele não é formado em educação física? Pois é, pois é. Eu concordo. Então 100%. eu acho que as profissões... O papel do Conselho Regional e Federal devia ser outro. Devia ser olhar o que está acontecendo no mundo, como é que eu vou dar base, lastro para esse pessoal que está indo para a faculdade, como é que eu vou fazer participação. Eu falei, foi até propositado, o Conselho Regional de Administração me manda uma fatura por ano e o Conselho Federal nem sei o que é. Não existe está pagando indiretamente. Eu sei que eu estou, mas assim, não existe uma representatividade, não sou convidado a nada, eles não querem saber o que eu acho, o que eu penso. Claro. Não sei se eu posso ou não colaborar muito, mas eu não sou convidado para nada. Então, só apagar. Só apagar. Eu acho que o papo está muito interessante, poderíamos estender muito. Eu agradeço a participação de vocês. Opa! Foi um prazer. E até a próxima edição do Desafio Profissão.